Sejam bem-vindos. Então, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar diretamente os princípios da Bíblia, conectando isso, ou seja, a Bíblia e a ciência de mãos dadas. É exatamente toda a Bíblia? Não, eu nunca estudei a Bíblia para ensinar a Bíblia, porque eu li para não dizer duas vezes, 1,9 vezes. Eu li isso, eu tinha 13 anos de idade, eu ganhei de presente, e eu li ela inteira lá naquele momento. Eu levei acho que uns 3 anos para terminar, mas eu li inteira. E aí, há um tempo atrás, eu comecei a reler. Por quê? No sentido também de livro, porque a Bíblia ela também é um livro. E quando eu resolvi lançar essa série, a primeira coisa que vocês precisam compreender tem zero religião por trás. Eu não vou falar nada de religião. Isso é particular de cada um. Cada pessoa continua acreditando no que você acredita e está tudo certo. O que nós vamos falar aqui é compreender a conexão que existe sim, a veracidade que existe sim. E é incrível, porque tudo aquilo que a gente olha, que a ciência nos mostra, que a ciência nos explica, também está escrito na Bíblia. Por exemplo, uma das pessoas que eu estudo muito em termos de inteligência emocional é Harvard e o Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional. Então, não tem como se falar em inteligência emocional sem honrar o nome do Daniel Goleman. E muitos dos princípios que eles falam de inteligência emocional há 2000 anos está escrito lá na Bíblia através de parábolas, de metáforas, como você compreender melhor, ou histórias. Então, é importante a gente evidenciar que todas as vezes na vida que a gente se depara com um desafio, tem pessoas que dão uma veracidade muito maior para a ciência e outros uma veracidade muito maior para a Bíblia. O que você precisa compreender é que, basicamente, a sua mudança, ela passa por uma mudança mental. É uma mudança mental. Então, se, por exemplo, você estuda alguma coisa e gente, eu estou falando aqui com zero viés religião, eu não vou entrar nisso. Eu vou falar de princípios. É como se, por exemplo, eu pegasse a Bíblia e lesse ela como se fosse o viés desse livro aqui da neurociência, que em proporção de tamanho é o mesmo. Então, quando a gente começa a observar e você começa a validar os testes que a ciência pesquisa e mostra isso e mostra aquilo, todas as vezes que a ciência não consegue chegar numa conclusão plena acerca de alguma coisa, você olha, não está na Bíblia. Todas as coisas que a ciência chega numa conclusão e diz, é isso comprovado cientificamente, pode pesquisar que está na Bíblia. É impressionante, impressionante. Então, quando eu resolvi estudar isso aqui, eu estava conversando trazer essa linha de estudo, eu conversava com a equipe e eu lancei há poucos dias a Jornada da Inteligência, que na Jornada da Inteligência foram basicamente 15 dias ininterruptos, como hoje, 12h45 até aproximadamente 1h20. Foram 15 dias consecutivos, então, 15 livros, que eu trouxe o viés da ciência por trás de cada livro. E aí depois, quando eu concluí, muitas pessoas vinham através do inbox e também pedi para a nossa equipe e nos direct do Face, do Insta, e me pediu o seguinte: Felipe, lança mais, traz mais séries. E eu disse, claro, tenho um livro infinito para trazer aqui em termos de desenvolvimento pessoal. E aí eu conversando com a equipe, mas quais os livros que eu vou trazer para essa segunda temporada para eles? Por quê? Quem acompanhou a primeira temporada, você percebeu que eu não peguei exatamente o que estava no livro e transcrevi para vocês. Eu peguei a ideia do livro e trouxe no viés da neurociência e como nós podemos aplicar isso de forma prática na nossa vida. E aí então eu comecei a fazer o seguinte: qual que é o livro mais... Aí uma pessoa daqui me perguntou, Felipe, qual que é o livro mais vendido no mundo? Coloca esse na segunda série. E eu disse, olha, o livro mais vendido no mundo é a Bíblia. Ele disse, mas por que não explica a Bíblia? E eu disse, porque não sei, eu não trabalho com Bíblia. Tá, mas tu conhece? Eu disse, nossa, sigo princípios bíblicos, muitas coisas da minha vida é com base em princípios, adoro a Bíblia, mas não ensino, nunca estudei para ensinar, talvez eu não sei nem o que falar. E aí ele disse, tá, mas tu conhece histórias da Bíblia, as metáforas da Bíblia? Eu disse, pô, conheço um monte. E eles me perguntaram, tá, mas e se tu pegar os princípios que tem na Bíblia, tu sabe explicar pelo viés da ciência? Sei. Mas então é isso que tu precisa fazer. Porque muitas pessoas, eles não estudaram de uma forma muito estruturada. Por exemplo, começando com a primeira palavra, oração. Quando você ouve a palavra oração, quando
a gente se conecta com isso, o que que diz? Oração. Ação tem na palavra, está escrito lá, oração. O problema muitas vezes das pessoas que elas acabam se desviando e não seguindo os princípios bíblicos ou não seguindo o que a ciência está mostrando, é isso aqui, está cientificamente comprovado, quer você queira ou não, quer você saiba ou não, é porque eles têm erro de interpretação. As pessoas acabam se perdendo na forma de interpretar as coisas. E interpretar as coisas, ele acaba acontecendo um desvio de inteligência. Só que a sabedoria vem da Bíblia. E a inteligência vem dos estudos humanos. Então, quando você começa a observar esse conceito, tem pessoas que estão altamente inteligentes, têm uma capacidade intelectual muito grande, mas não conseguem fazer quase nada relevante na vida em torno disso. Por quê? Porque eles não têm princípios científicos ou bíblicos por trás que estão regendo, estimulando a forma de ele pensar e sentir e agir. Aí ele tem uma inteligência muito grande e ele não consegue prosperar. Se você observar, em qualquer área, tem pessoas extremamente crédulas que acreditam muito naquilo, mas eles não conseguem prosperar. Eles acreditam na palavra, eles acreditam na Bíblia, eles acreditam na ciência, mas eles não conseguem prosperar. Assim como também existem pessoas que não acreditam nisso e conseguem prosperar na mesma área. Por quê? Porque aquilo que é impossível você deixa para o Criador. O improvável, o difícil, ele já te deu sabedoria e talvez você não aprendeu a interpretar. Ele trouxe a sabedoria, ele te deu a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar. E quando a gente olha para a palavra oração, é literalmente oração, não é ora dormir, ora depois, ora procrastinar. É oração, é você orar e você agir. Agora, quando você começa a observar pessoas, tem um princípio que ele aparece em várias parábolas da Bíblia, que é o princípio da congruência. Em vários momentos, não diretamente com a palavra, mas em várias histórias bíblicas, lá tem a importância da congruência, da congruência, da congruência, da congruência. Quando você observa oração, você precisa usar o princípio da congruência que tem em várias passagens da Bíblia e que a ciência mostra. Se você quer ter um resultado em alguma coisa, você precisa ser congruente em relação ao resultado. Então, tanto na ciência quanto na Bíblia, eles nos mostram isso. O quão importante é a congruência. Então, quando você ouve oração, ele não está escrito lá, ora depois, é ação. E tem gente que não usa o princípio base da congruência. Então ele quer melhorar o relacionamento. E quando ele quer melhorar um relacionamento conjugal, ele vai orar. E algumas coisas às vezes não bate com o pensamento das pessoas do que ela está orando e do que ela está agindo. Ou seja, o Criador, ele te mostrou já esse princípio. Então você começa a observar uma coisa. Eu quero melhorar o meu relacionamento. Aí a pessoa vai lá e ora. Ela ora para o nome que ela quiser chamar a isso. Lembrando vocês, zero religião eu vou colocar aqui, eu vou falar de ciência e de Bíblia, você continua com a sua e está tudo certo. Então seja Deus, Buda, Maomé, Jeová, Alá, Espírito Santo, energia, Gadu, seja o que você acredita, eu não sei o que. E nisso eu não vou entrar. Eu vou entrar nos princípios, no que rege qualquer coisa por trás. Então aí vem o quê? A pessoa está lá, ela ora e diz: Senhor, por favor, me ajuda a melhorar o meu relacionamento. Ultimamente a gente tem brigado muito. Ultimamente a gente só discute. Eu preciso que o Senhor salve o meu casamento. Eu preciso que o Senhor salve o meu namoro, o meu relacionamento. E começa a orar e pedir, e pedir, e pedir. E aí, de repente, ela termina a oração. Ela, no sentido pessoa. A pessoa termina a oração e olha no relógio, já é 8 horas. E o cônjuge ficou de chegar às 8 e 8h05 e nada. E ela começa: tá vendo, Senhor? Tá vendo? Eu tô orando, pedindo, olha o que tá fazendo. E quando a pessoa chega, ela olha e diz o quê? Onde é que você estava? Onde é que você foi? É 8h05. Tá, nem fala mais comigo, sai da minha frente. E ela volta pro quarto, se ajoelha e começa: viu, Senhor? Tá vendo o que tá acontecendo? Gente, zero congruência, que é um princípio bíblico. Então ela está basicamente orando por uma coisa, mas as suas ações não têm congruência. E se você ora por algo, mas você é incongruente, você não está cumprindo um princípio bíblico. Por exemplo, quando se fala em lei da gravidade, se você subir em cima de um prédio, porque Deus, Criador, Buda, Maomé, Jeová, Alá, Espírito Santo, energia, não sei no que você acredita. Se agarrando nisso que você acredita. Felipe, eu não acredito em nada disso. Então a ciência. Eu não sei no que você vai acreditar, isso eu não vou dizer. Se você subir em cima de um prédio, o Criador deu um princípio de livre-arbítrio. Isso é um princípio. Se ele te deu livre-arbítrio, ele já te deu isso. Se você subir em cima de um prédio e dizer: eu vou orar durante 1 ano consecutivo, todos os dias da minha vida, para ele me salvar. E eu vou subir em cima daquele prédio, eu vou pular e o Criador vai me salvar porque eu oro todos os dias. E aí você vai lá e sobe em cima daquele prédio e pula para você ver o que vai acontecer. Não faça isso.
Quando você pula, o que acontece? Você se esborracha lá embaixo, dependendo da altura, você morre ou vai ter sérias consequências, a tendência é morrer. E aí você vai dizer, tá, mas ok, mas eu fiquei um ano orando para ele me salvar e eu acreditei todos os dias. Só que ele já te deu esse princípio do livre-arbítrio e você violou, você teve livre-arbítrio, você sabia as consequências que poderia acontecer e tendo livre-arbítrio, se ele te salvasse, ele estaria desonrando a própria palavra dele. Se ele fizesse com que você caísse lá de cima e se salvasse de uma altura surreal que não existe, ele estaria violando um próprio princípio criado por ele mesmo. Então a gente precisa começar a compreender as nossas ações em torno do que a gente está fazendo através de princípios, sejam bíblicos ou sejam princípios de ciência, aquele que você dá validade maior. Eu dou validade para ambos, eu dou validade para os dois, eles se complementam e eu acredito muito que quando a ciência e a Bíblia andarem de mãos dadas, a gente vai ter uma evolução muito maior na sociedade, uma evolução muito maior em tudo aquilo que está acontecendo. O mundo, a gente passa para observar. Tudo que acontece, todo comportamento humano sempre tem como base uma violação de duas coisas. Princípios bíblicos ou como o cérebro funciona. Sempre. Todo problema que a pessoa enfrenta na vida está conectado. O princípio bíblico que ela está violando ou um princípio neural de como o cérebro funciona. Então, quando você quer aprender uma coisa nova e você só tem inteligência, você não está utilizando o que dentro da neurociência a gente chama de recorrência e o que dentro da Bíblia isso é chamado de fé. Então, a recorrência, por exemplo, quando você tem inteligência, o Criador já te deu inteligência, só que inteligência é potencial, a sabedoria transforma isso em resultado. E a sabedoria é um princípio bíblico, a sabedoria é um princípio neuroplástico. Então, eu quero compartilhar com vocês uma história, uma história base muito famosa, muito conhecida, que é princípio bíblico, que é um princípio que está na Bíblia, essa história, que é a história dos 3 talentos. Como que acontece a história dos 3 talentos? Quando o homem chegou e estavam em 3 pessoas. Aí foi chegado para essas 3 pessoas e ele disse o seguinte, o homem chegou e disse a ele, olha, eu tenho aqui alguns talentos e eu vou te dar para você 5 talentos, eu vou dar para você 2 talentos e eu vou dar para você 1 talento. Ok, eles receberam o talento, que tinha um valor imensurável, comparado ao que significaria hoje um talento. Ele foi lá e deu 5 talentos para uma pessoa, foi lá para outra pessoa, deu mais 2, 3 talentos, e para outra pessoa 1 talento. O que aconteceu com aquele primeiro que ele deu 5 talentos? Ele disse, você precisa cuidar, multiplicar. Esses são os talentos que ficarão sob a sua responsabilidade. Ele foi para o outro lá, 2, 3 talentos, está aqui 3 talentos para você. Você precisa cuidar desses talentos. E para o outro ele deu 1 talento. Uma coisa que nós temos que nos conectarmos com isso é a questão da responsabilidade. Você precisa ter responsabilidade sobre o que você faz, porque você já recebeu o livre-arbítrio para agir em prol da própria vida. Então, ele partiu e deixou aqueles homens com esses talentos. Quando ele voltou, um tempo depois, ele disse o seguinte, você que eu te deixei com 5 talentos, o que você fez com esses 5 talentos? A pessoa pegou, resumindo, entregou e disse a ele, eu fiz 10 talentos, eu dobrei, eu multipliquei isso. Ok, parabéns, servo bom, aquele que tem lhe será acrescentado. Aí veio o segundo, quantos talentos você tem? Olha, eu dobrei também, está aqui o dobro de talentos. O segundo, eu multipliquei isso. Ok, servo bom, aquele que tem será acrescentado. E ele chegou para o terceiro que ele tinha dado 1 único talento. E esse 1 único talento que ele deu para essa pessoa, ele perguntou, o que você fez com esse talento? E ele disse, olha, eu escondi, eu enterrei o talento para que ninguém encontrasse, porque eu sei que você poderia ser muito mal se eu perdesse esse talento. Então eu enterrei, eu estou só com esse talento. E ele pegou o talento da pessoa e disse o seguinte, aquele que tem lhe será acrescentado, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, servo mau. E por que esse contexto muitas pessoas interpretam de forma errada, de forma equivocada? Porque o que nós precisamos trazer isso agora conectando com a neurociência, conectando com os princípios do nosso dia a dia. Gente, os talentos, você já tem em você um talento. A questão é que você está pegando esse talento e multiplicando.
Você está pegando esses talentos e ajudando mais pessoas? Você está usando o seu talento para crescer, para evoluir? Ou você está pegando esse talento que o Criador te deu e você está enterrando isso? Princípios de egoísmo, por exemplo. Então, o conhecimento, a sabedoria, ela foi feita para você ajudar multidões. E se você não está ajudando multidões, se você não está ajudando pessoas, é porque você está com esse talento enterrado. E aí a pergunta que eu te faço, qual é o talento que você tem? Algo que é um diferencial muito grande na sua carreira, na sua vida, e que você está com esse talento guardado, que você não está usando esse talento. Gente, você tem que compreender, isso tem que estar muito claro para você. Você tem que pegar os talentos e multiplicar os seus talentos. E como que eu multiplico, Felipe? Agora vamos entrar no viés da neurociência. A forma como você pega um talento que você tem e você consegue exponenciar esse talento, você consegue multiplicar esse talento e a partir dele levar a sua palavra, a sua mensagem, o seu produto, o seu serviço para multidões, para mais pessoas. Existem 3 coisas envolvidas dentro da neurociência que se conecta e de mãos dadas com os princípios bíblicos. Felipe, se eu tenho um talento, o que eu preciso fazer com ele? O talento quer dizer que você tem um conhecimento, que você tem um diferencial. Você precisa de recorrência, volume e longitude. Resumindo, conhecimento, prática e repetição. Você precisa pegar esse talento, isso que você é bom, pegar esse conhecimento, praticar e repetir, praticar e repetir, praticar e repetir. Para quê? Para você multiplicar o seu potencial a partir disso. E quando você multiplica o seu potencial a partir disso, você começa a gerar mais valor para o seu cliente, porque você tem mais potencial em torno daquilo. Você começa a gerar mais valor para o mercado, porque você tem uma capacidade maior em torno daquilo. Você começa a gerar mais valor para a sua família, porque você se tornou um pai melhor, um irmão melhor. Você começa a se tornar um cônjuge melhor. Você começa a se tornar uma pessoa melhor para a sociedade. As pessoas vão parar para ouvir a sua mensagem. As pessoas vão começar a se conectar com a sua mensagem. Agora, se você é um servo mau e você pega esse talento, mas Felipe, o Criador não seria mau a ponto de tirar o talento daquela pessoa. Quando a gente começa a olhar para a ciência, o que significa na interpretação tirar o talento daquela pessoa? Significa que você tem algo em você, que você tem excelência naquilo, mas você não usa aquilo. Ou seja, aquilo lhe é tirado pelo desuso. Por quê? Porque tudo aquilo que não há reforço neurológico, quando um neurônio comunica com o outro, tem muitas coisas envolvidas. Sinapses neurais, bainha de mielina, dendrito, axônios, todo um processo de mielinização no cérebro. Então, para que aconteça o processo de neuroplasticidade, ou seja, para que eu tenha facilidade ao falar em público, para que você tenha facilidade ao dirigir. Por exemplo, quando você for para o trabalho hoje à tarde, você vai entrar no seu carro e você não precisa reaprender a dirigir para ir para o trabalho. Por quê? Porque você já construiu neuroplasticidade, que é a capacidade que na Bíblia diz você pegar um talento e dirigir, até você criar maestria nisso. Na neurociência é você pegar um conhecimento, praticar e repetir, até você criar maestria nisso. Entenda, ciência e Bíblia precisam andar de mãos dadas. Nenhum pode tirar a convicção e o outro, porque tem pessoas que dão validade mais para uma coisa, tem pessoas que dão validade mais para outras, e ambas têm uma veracidade muito grande por trás. A questão é para onde que eu estou dando. Eu estou seguindo esses princípios. Quando você olha hoje, por que muitas pessoas estudam ciência? Por que muitas pessoas estudam administração, estudam tantas ferramentas, e eles não conseguem alavancar a sua vida? Eles não conseguem alavancar a sua carreira? Porque eles têm um método. O que é a ciência? O que é a administração? O que tudo isso nos traz? A gestão nos traz? Metas e métodos, ok? A ciência contribui com metas e métodos. A Bíblia contribui com princípios. Você pode dominar todas as metas e os métodos. Se você não rege a sua vida por trás dos princípios, você não consegue fazer coisas relevantes. Então, se você não usa o princípio bíblico, por exemplo, da multiplicação, o princípio bíblico do talento, porque quando você tem um método, mas você não tem disciplina, porque várias vezes na Bíblia, através de parábolas, a disciplina aparece. Várias vezes a disciplina está lá na Bíblia através de parábolas. Dessa forma. Então, quando você encontra disciplina várias vezes na Bíblia através de parábolas, é porque a disciplina é um princípio bíblico. Então, se você domina a ciência, se você domina os métodos, se você domina a gestão, você domina fazer metas, mas você não consegue chegar lá, é porque se você dominar todos os métodos, mas não dominar os princípios regem os métodos. Por quê? O método, a meta é fazer acontecer. Os princípios tá ligado à disciplina, ao manter.
Então, quando a gente começa a observar esse tipo de coisa, a ciência, ela sempre vai conseguir mostrar uma coisa que já está na Bíblia. Não tem como fugir disso. Já está escrito lá através das palavras, das parábolas. As pessoas não aprenderam ao longo do tempo interpretação. Vocês vão ficar extremamente, para quem já acompanha a Bíblia e a ciência, você vai ficar completamente em êxtase com o que eu vou trazer aqui ao longo desses 12 capítulos. Hoje eu já estou fazendo só a introdução. Hoje é o primeiro capítulo. Vocês vão ficar em êxtase de alegria quando você começar a perceber essa conexão entre os dois. Quem não acredita muito na ciência e dá mais veracidade para a Bíblia, você vai perceber a conexão tão grande que existe entre elas. Quem acredita na ciência, mas por exemplo é ateu e algumas pessoas não acreditam na Bíblia, você vai começar a perceber o quanta veracidade existe. Eu estou aqui para unir isso. Eu estou aqui para mostrar que sim, existe algo maior, que existem coisas que podem ser mudadas na nossa vida quando nós pegamos o nosso talento. Por isso que eu utilizei como uma metáfora âncora de hoje a história dos talentos. Se você tem um talento muito grande de produzir metas, de fazer acontecer na sua vida, mas não faz coisas relevantes, é porque algum princípio você está violando. E princípios vêm da Bíblia. Metas e métodos vêm da ciência. Se você é formado em alguma coisa e não consegue alavancar sua carreira, seu problema não está no QI, não está na universidade, não está nas metas, não está nos métodos, não está na competência técnica. A sua questão está na sabedoria, está nos princípios bíblicos, princípios da comunicação. Por exemplo, hoje, por que as pessoas acham tão desinteressantes aulas nas universidades? Não é eu que estou dizendo, eu particularmente gosto. Agora, muitas pessoas, isso eu ouço de 9 a cada 10 pessoas dentro dos meus treinamentos, eles dizem: Felipe, eu venho aqui, a aula é legal, a aula é descontraída, a aula a gente aprende, a gente se conecta, eu saio daqui muito evoluído. Na universidade a aula é chata, eu não consigo me conectar. Por quê? Se você observar como o princípio de como foi escrito a Bíblia é através de histórias, metáforas e parábolas. E o que as pessoas vão para dentro de uma sala de aula e viram extremamente técnicos. Eles se tornam extremamente técnicos. E quando você se torna apenas de forma técnica, você está violando um princípio básico da comunicação. Por quê? A história, gente, por que a Bíblia tem esse poder tão grande? Como que as histórias, as metáforas e as parábolas, conforme a Bíblia é escrita, histórias, metáforas e parábolas, elas são o DNA da nossa memória. O DNA do nosso sistema neurológico, o DNA das nossas emoções. Quando você introduz na vida de uma pessoa determinados assuntos técnicos sem respeitar o funcionamento correto do processo neurológico, como o Criador foi o mais sábio que já existiu, ele colocou lá de uma forma de como o seu cérebro aprende, através de parábolas, histórias e metáforas. Aí vem a ciência muitas vezes e se desconectam disso. Vem a ciência muitas vezes e tenta mostrar só a questão técnica. Como que você muda? Tudo que você lembra na sua vida tem carga emocional envolvida. Tudo que você lembra. Quem que sacou isso há muitos anos atrás? Hollywood. Por que os filmes de Hollywood você se conecta e fica ali 2 horas com aquele filme e quando termina uma série você fica esperando o próximo capítulo? Quando vem o próximo capítulo você não consegue nem esperar as propagandas, clica em pular anúncio para ir logo para o próximo capítulo, porque eles aprenderam princípios bíblicos, que era a capacidade de ensinar. A maior vertente que vem da Bíblia é ensinar. Aí você começa a observar pessoas que vêm de um viés muito básico, científico e poucos princípios bíblicos enraizados na sua vida, que foi uma coisa que eu tenho enraizado na minha vida, são princípios bíblicos unidos à ciência. A diferença é que eu só ensino ciência. Por quê? Porque eu nunca estudei, me preparei para ensinar a Bíblia e não vou fazer isso. Vou continuar ensinando ciência. Mas eu quis trazer essa série para vocês compreenderem que sempre existem coisas por trás. Então quando você olha a ciência, eles vêm lá, ok, agora eu vou te ensinar tais passos para você se tornar milionário. Eu vou te ensinar tais passos para isso. Eles vão lá e mostram passos. Eles estão mostrando metas e métodos sem ter princípios por trás. Aí vai um mutirão de pessoas, compra aquilo lá e ninguém faz nada com aquilo. Nada! Eles compram 1000 cursos e não fazem nada com aquilo. Por que humildemente falando, hoje a taxa de resposta do cenário do desenvolvimento pessoal está entre 50% e 55% de satisfação das pessoas quando vão para algum programa? O ponto de virada está tendo essa virada tão grande, com 99,3% de avaliação. E se alguém aqui já fez a Escola do Sucesso, você sabe como que eu avalio no final do programa. Você faz uma avaliação total e a gente consegue medir isso em tempo real, porque a base do que eu ensino, o trabalho DNA da mente humana. Eu uso um princípio de um provérbio que diz o seguinte: dê um peixe a um homem
e alimente-o por um dia. Ensine-o a pescar e alimente-o por uma vida. O que eu faço no meu programa? Eu ensino as pessoas a pensar. Eu preparo as pessoas para tomar decisões inteligentes na sua vida financeira, emocional, nos seus relacionamentos, na sua carreira. Quando ela aprende a pensar, que é o que rege a Bíblia. Jesus na Bíblia, todas as passagens, ele está ensinando através de parábolas como ser, como fazer e como viver. E aí as pessoas vão lá e violam esses princípios e começam a agir com base somente em metas e métodos. No meio do caminho ele procrastina. Por quê? Por que ele procrastina? Porque ele acaba desestimulando, porque ele não sabe pensar de uma forma congruente, ele sabe usar os métodos. E quando acabou o método, surge o primeiro desafio, ele não tem o princípio. Ou seja, a meta e o método vai ter aqui. Depois disso, é Bíblia. Depois disso, Felipe, eu não quero ouvir por Bíblia. Então ouve por princípios. Eu não sei o que você se conecta. Mas até aqui é metas e métodos. Depois aqui, se não tem princípios, não acontece. Felipe, cientificamente, por que as pessoas procrastinam? Vamos lá, conexão de novo, mãos dadas, Bíblia e ciência. Por que as pessoas procrastinam? Ok, vamos lá, procrastinação. Geralmente a procrastinação está ligada a uma autossabotagem, um medo de não ser o suficiente para cumprir aquilo, ou um medo do resultado que aquilo vai trazer, ou o perfeccionismo. Então, perfeccionismo e procrastinação. Muitas pessoas começam projetos, no meio do caminho elas desistem do projeto, elas procrastinam. E o problema da procrastinação é que você tem que prestar atenção. Não é deixar de fazer alguma coisa, é deixar de fazer o que tem que ser feito. Esse é o problema da procrastinação. Não, eu deixei de fazer alguma coisa. Todos nós procrastinamos, mas nem todos somos procrastinadores, é o que mostram estudos de Harvard Business School. Então, o problema da procrastinação não é porque você deixa para depois alguma coisa. O problema da procrastinação é quando você deixa para depois o que tem que ser feito. Aquilo que vai trazer um resultado para a sua vida. E aí volta na história dos talentos. Quando você procrastina, você está tirando a sua responsabilidade de você está tirando o livre-arbítrio de você está terceirizando a culpa muitas vezes e também você não está usando o seu talento que existe em você. Você não usa esse talento. Dentro desse conceito que você observa a procrastinação, ele é um caminho neurológico, onde a amígdala, não é a da garganta, é a amígdala com G no meio, que tem o tamanho de uma amêndoa, que influencia muito em luta ou fuga do cérebro. Ou seja, quando um desafio surge, a amígdala ela é muito responsável para você dizer, não, eu vou para cima desse desafio. Coragem não é ausência do medo, é agir mesmo com medo. E você vai para cima, é um instinto neurológico, científico, explicável de forma simples através do viés da ciência. Da mesma forma, quando você procrastina, há uma inibição do córtex pré-frontal. Quem é esse, Felipe? Eu vim da viés da Bíblia te assistir. O que é córtex pré-frontal? Ok, córtex pré-frontal, você está utilizando ele agora para conectar o que você está ouvindo com a Bíblia. Córtex pré-frontal é a área racional do cérebro, é o neocórtex. É o tecido mais valioso do planeta. Quando lá na Bíblia existiam as túnicas, que era um tecido extremamente valioso, quando você começa a observar o córtex pré-frontal, ele é a túnica valiosa atual. É o córtex pré-frontal. Ele é um tecido que fica nessa região central, ele pesa entre 150 e 160 gramas e é capaz de construir ou destruir a sua vida com base no que ele pensa. Córtex pré-frontal. Então, quando você está com um sentimento de medo, de insegurança, quando você sente isso, você está inibindo o bom funcionamento do córtex pré-frontal e você não está mais tomando decisões inteligentes porque você está influenciando o sistema límbico. Vamos lá, Felipe, quem é esse? Sistema límbico, responsável pelo processamento das emoções. Então você está muito mais agindo por o emocional, agindo com sentimentos de medo, de incerteza, de insegurança e você começa a bloquear a sua sabedoria, a sua inteligência e você para de agir e começa a procrastinar e deixa para depois. Ok, agora vamos para a Bíblia. Aonde que a Bíblia, o que todo esse conceito científico é na Bíblia? A fé. A fé é esse princípio todo científico do cérebro na Bíblia. É a fé, por quê? Porque quando você não tem fé, você não acredita. Quando você não acredita, o teu cérebro começa a entrar em mecanismo de defesa. E quando ele tem mecanismo de defesa, ele tende a não agir. E por falta de fé, está na Bíblia, citação de Bíblia, a minha fé te basta. E quando você não entende que a fé que tem ali te basta, você para de agir.
Por quê? Muitas vezes por erro de interpretação, por se afastar de princípios e se aproximar de métodos. Algumas vezes você se aproxima de métodos e esquece os princípios. Algumas vezes você está extremamente focado nos princípios, mas ignora os métodos. Então precisa ter essa conexão. Então a fé, quando eu falo em fé, eu quero dizer fé operante. A fé operante, ou seja, não basta você ter fé, você acreditar, mas você não agir. Tem gente que tem esperança do verbo esperançar e tem gente que tem esperança do verbo esperar. Quando você tem esperança do verbo esperar é porque você não tem fé o suficiente. Você está esperando que algo mágico aconteça. Por exemplo, qualquer crise, no final de uma crise, no final de uma pandemia, tem pessoas que só saem da inércia no final da pandemia. Eles só começam a agir com foco no final da pandemia. Enquanto tem pessoas que quando a pandemia acaba, quando uma crise ela se regulariza, eles estão a 200 km por hora. E de que lado você está? Se você tem métodos e metas para a sua vida, tem muitos métodos e muitas metas, mas você não tem os princípios que regem isso tudo, você só vai agir quando a pandemia, quando uma crise passa. Aí você acorda, eu preciso fazer. Pessoas que têm fé, pessoas que têm princípios, eles continuam agindo a partir disso. Eles continuam se conectando a partir disso. Eles continuam fazendo acontecer através disso. Eles estão alimentando esses pensamentos. Quando você ouve princípios como conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que isso se conecta com a ciência? O primeiro ponto de mudança, o estágio de mudança, ele passa por 6 pontos. Desses 6 pontos, o ponto número 1 para uma mudança neurológica chama-se reconhecer. Reconhecer, esse é um assunto que eu não vou aprofundar no de hoje, mas são 6 pontos. Reconhecer o que está acontecendo com você, observar o impacto que isso causa, atenção plena quando isso acontece, perdão, gratidão e ação. Esses são os 6 passos científicos. Eu vou aprofundar somente no 1 do reconhecer, os 6 passos científicos que impulsionam você a sair de uma situação completamente adversa para uma vida plena e abundante. Quero que terás vida e vida em abundância. Ou seja, você está aqui para ter vida e vida em abundância. Se você não está tendo vida em abundância, é porque alguma coisa dentro desses passos você não está sabendo lidar. Então, dentro da conexão que eu trouxe da Bíblia, a clareza é um poder muito grande, o reconhecer. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você reconhece a verdade que existe por trás de um princípio, neurocientificamente falando, você está abrindo portas neurológicas para um processo de atitude começar a acontecer. Para um processo de atitude começar a mudar. Então, o que você está fazendo com esses talentos? Você está usando esse talento que você tem na sua vida? Algumas pessoas, eles têm um talento, mas eles estão negligenciando. Eles não estão colocando em prática esse talento. E nessa aula introdutória sobre a conexão de princípios de Bíblia com a ciência, com a neurociência, porque eu trouxe aqui 2 livros bases que eu estudo muito dentro dessa linha, que são livros extremamente técnicos. Eu não vou trazer coisas extremamente técnicas para você, eu vou usar o princípio bíblico da comunicação de alto impacto, que é a alta intensidade, alta frequência e orientação adequada, que é ensinar a mente a pensar, que esse é o princípio bíblico. Tenho também o livro de Leninger, que são os princípios de bioquímica, ou seja, toda a forma como você se sente tem uma relação muito grande com o que você alimenta os pensamentos. E aí vamos para princípios, coisas que envolvem passagens bíblicas, assim como tu pensas, tu és. Assim como tu pensas, tu és. Ou seja, um pensamento projetado no córtex pré-frontal, rapidamente ele se projeta para o sistema límbico, que é responsável pelo processamento das emoções. Aí entra princípios bioquímicos. Ou seja, assim como tu pensas, tu és. Se você pensa que você é um derrotado, é um perdedor, a sua mente irá encontrar uma forma de perder. Se você pensa que você é um vencedor, a sua mente irá encontrar uma forma de vencer. Então, dentro dos princípios bíblicos, quando você olha esse padrão, assim como tu pensas, tu és, se eu penso coisas negativas, o que acontece neurocientificamente falando? Eu tenho um sentimento negativo, uma emoção negativa. Ou seja, agora a gente entra para esse livro aqui dentro da ciência, que já está na Bíblia também. Quando eu tenho um pensamento negativo, logo eu projeto emoções negativas. Ok, Felipe, o que as emoções negativas fazem na minha vida? Eles liberam hormônios e neurotransmissores relativos ao que você está pensando, assim como tu pensas, tu és. Então, se eu penso coisas negativas, eu alimento coisas negativas no meu cérebro, existe uma chance muito grande de eu começar a inibir
o bom funcionamento do meu sistema, eu inibi a liberação de dopamina e serotonina por conta do que eu penso eu sou. Princípio bíblico e conectado com a ciência. Quando eu estou com pensamentos negativos, eu começo a inibir a liberação de dopamina e serotonina. Felipe, o que é dopamina e serotonina? Eu estou aqui pela Bíblia, ok? Dopamina e serotonina são 2 neurotransmissores que influenciam na sensação de prazer, na felicidade, no bem-estar e nos níveis de satisfação com a vida. Logo, assim como tu pensas, tu és. Se os teus pensamentos são negativos, as suas emoções logo serão negativas e você vai influenciar negativamente o bom funcionamento endócrino, o bom funcionamento neurosináptico, o bom funcionamento neuroquímico do seu corpo, você vai começar a se sentir mal. Ou também você vai começar a ficar ansioso, estressado e vai influenciar na produção de cortisol através do que você pensa. Cortisol ele está a nosso favor. Tudo que está em equilíbrio, como diz na Bíblia, está a nosso favor. O cortisol ele está é uma resposta biológica do nosso corpo, ele é maravilhoso. O problema do cortisol é quando ele está em desequilíbrio, alimentado por sentimentos, pensamentos e estímulos negativos. Então essa conexão entre Bíblia e ciência, nós precisamos começar a ter mais humildade. Humildade você encontra na Bíblia em várias passagens. Várias passagens. Um princípio que eu quero para finalizar hoje, conectando isso entre ciência e Bíblia, que hoje foi só a pontinha do iceberg, hoje foi só para você compreender que existe sim uma conexão entre ambos e que, para mim, ambos são validados, ambos têm veracidade, ambos podem ajudar as pessoas a mudar. A humildade, tem uma passagem na Bíblia, quando Jesus esperava que Pedro o aceitasse, se conectasse com ele, e naquele momento Pedro o rejeita, o nega por medo, por insegurança das consequências naquele momento, e tem um princípio dentro da transformação que é o princípio do perdão, e eu vou trazer perdão e gratidão aqui na conexão entre Bíblia e ciência para vocês, mas nessa passagem, o que Jesus faz quando Pedro chega até ele, e ao invés de Jesus começar a falar e dar muitas explicações do que aconteceu e por que aquilo aconteceu, o que Jesus fez foi simplesmente abraçar Pedro. E quando ele abraçou, o que ele fez? Um princípio neurocientífico que influencia na produção de ocitocina. Felipe, o que é ocitocina? É um neurohormônio, funciona como neurotransmissor e como hormônio. A ocitocina, entre várias funções na área da saúde, em termos comportamentais, que é o que eu estudo na neurociência e os processos bioquímicos em termos comportamentais, a ocitocina é aquilo que dá o vínculo entre as pessoas. Então, se você errou com alguém, a melhor forma não é você ficar se desculpando, peça desculpa, não é você ficar se explicando, não, porque foi isso, foi aquilo. Abraça a pessoa, porque você vai estar estimulando diretamente essa conexão que mostra na Bíblia e que mostra na ciência. O abraço tem o poder de liberar ocitocina. Por que as pessoas, elas muitas vezes têm um amor muito grande por outra pessoa? Por conta da ocitocina, que é esse neurohormônio. A mãe, por exemplo, pode observar agora como se conecta a Bíblia e ciência. Quando a mãe tem dificuldade de ter o leite materno para o filho, eu convido que essa mãe vá no médico e faça exames bioquímicos e medir o índice de ocitocina. Ela vai perceber, mãe que não tem o leite materno, ela tem dificuldade, pode ter outras variáveis, é óbvio que sim, mas na maioria das vezes ela tem um baixo índice de ocitocina. Ela tem dificuldade de ter o leite materno porque ela tem um baixo índice de ocitocina. E a ocitocina, qual é o estímulo que influencia em termos comportamentais, em termos humanos, a se conectar com outra pessoa? O abraço influencia diretamente na ocitocina. O afeto, o amor, o carinho, tudo isso no relacionamento se conecta, neurocientificamente falando, dentro de processos bioquímicos, a conexão entre os seres humanos. Se conectam os seres humanos. E nesse estudo que nós estamos fazendo entre Bíblia e ciência, quando Jesus abraçou Pedro, ele estava trazendo um princípio que hoje a ciência mostra. Saiu o filho do útero da mãe, dá logo para ela abraçar. Aquele abraço da mãe no filho é o pico mais alto de ocitocina que ela vai ter na vida. E quando ela tem esse pico elevado de ocitocina, ela constrói um afeto que nada mais no mundo pode medir o afeto que ela tem para o seu filho. Assim como Jesus, como Criador, nada no mundo, a partir desse abraço que foi dado, ele trouxe essa essência que nada no mundo tem importância maior do que você enquanto filho. O problema é que na vida, muitas vezes, os filhos se afastam dos pais. Honrar pai e mãe está lá, que é um dos princípios que nós vamos trazer. Então eu quero que você hoje, o insight que eu trago para você disso tudo, para nós finalizarmos, e quem acabou chegando agora, quando eu finalizar, você pode voltar e assistir desde o início. Nós estamos trazendo aqui a conexão entre ciência e Bíblia, com zero religião por trás.
Você continua acreditando no que você acredita, eu só estou mostrando que sim, Bíblia e ciência precisam andar de mãos dadas para a evolução da nós enquanto seres humanos, é uma contribuição social que eu quero trazer para as pessoas. O meu viés vai continuar sempre sendo a ciência, eu só quero mostrar a veracidade que existe por trás disso. Você pode voltar a assistir novamente. Fica o convite de você compartilhar com mais pessoas aí. Então, o que eu sugiro para você hoje é abrace pessoas que você ama. Felipe, a gente está agora passando por uma crise de pandemia, não posso abraçar pessoas. Eu compreendo esse cenário, mas eu quero que você tire a lição disso. A Bíblia é escrita através das parábolas. Você precisa aprender a interpretar o que acontece na sua vida. Então, o convite para hoje é: conecte-se mais com as pessoas. Aprenda a interpretar o que está acontecendo na sua vida. Então, hoje foi a introdução. Eu quero agradecer a todos que estiveram comigo aqui. Hoje foi só a base introdutória, a gente vai ter 12 capítulos, e se eu não conseguir entregar tudo que eu imagino que eu preciso entregar dentro de 12 capítulos, eu vou lançar mais. Mas pela prévia que eu fiz antes, deu aproximadamente 12 episódios que nós vamos precisar, aproximadamente 10 horas para eu conseguir te mostrar essa ciência por trás. Nos próximos eu vou começar a trazer os versículos e os princípios que estão lá. Os capítulos que tem lá diretamente na Bíblia e te mostrar, ó, isso aqui é o Mateus capítulo 13, versículo 10, e o que a ciência mostra em relação a isso e essa conexão muito grande que existe entre isso. Então eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, principalmente aqui no Instagram, a gente tem um público maior. À noite eu tenho alguns compromissos que a maior parte do meu público eles assistem à noite, então a maior parte vai acabar assistindo à noite. Então quando você assistir à noite, eu sugiro que você clique no aviãozinho aí e compartilhe com um número maior de pessoas, que agora eu vim 100% da veia presencial dos treinamentos, agora eu vou começar a migrar também para o online para construir essa audiência e essa ajuda das pessoas aqui. Então, muito obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui. Vou ler brevemente alguns comentários aqui, porque entraram muitos aqui no Instagram. A galera do Face aqui, se quiser também migrar aqui para o Insta depois, fica à vontade, @FelipeBorba Oficial. Eu todos os dias compartilho muito insight de desenvolvimento pessoal aqui. Então, deixa eu ler uns aqui. Mari. Legal. Muito obrigado. Verdade, André. Top demais esse tema e abordagem. Muito obrigado. Grava a live para compartilharmos depois. Gente, o que vai acontecer com essa live? Eu vou lançar uma série dela no YouTube. Ou seja, eu tô fazendo ao vivo com vocês aqui. Por quê? Porque como eu tô começando esse movimento na internet agora, e eu já tive mais de 1.400 vezes em diferentes palcos, eu já ajudei milhares de pessoas em palestras e treinamentos no Brasil todo. Agora eu vou começar a fomentar as redes sociais, porque eu estou migrando também para esse canal digital. Então, tudo que eu estou falando aqui em tempo ao vivo, e eu gosto dessa pegada ao vivo, tem câmeras aqui atrás fazendo a filmagem disso, e nós vamos lançar uma série no YouTube com a gravação de tudo isso aqui mais adiante. Então vai ficar disponível mais à frente para você, mas eu gosto que você esteja aqui ao vivo. E também sempre fica 24 horas aqui, galera. Fica 24 horas aqui no Insta. Escola de Sucesso é simplesmente fantástico, muito obrigado. Legal. Bem, isso tudo deve ser feito, exato. Teve uma pergunta muito interessante aqui, além da consciência, como ressignificar o cérebro para evitar essa procrastinação. Harvard, eles estão, agora há alguns anos, buscando um estudo um tanto diferente. O que é esse estudo que Harvard está fazendo? É para ver o seguinte, como que nós podemos reeditar o pensamento e a memória. Primeira coisa que eles perceberam, você não consegue reeditar um pensamento e uma memória por conta da frequência emocional que ele teve lá. Para você esquecer alguma coisa que gerou forte impacto emocional, é só se você tiver um Alzheimer ou alguma doença neurodegenerativa, alguma coisa assim. Agora, como que eu começo a compreender por que nós somos como nós somos com base nos estímulos que nós recebemos? Então, tudo aquilo que você faz na vida tem estímulo recebido. Como que eu mudo um processo de procrastinação? Eu preciso conectar aquilo que eu quero fazer, que eu estou procrastinando, com coisas positivas. Eu preciso pegar aquilo que eu quero e conectar com coisas positivas. Trazer coisas positivas em relação àquilo e ter disciplina.
Ou seja, conhecimento, prática e repetição. Repetição até construir um resultado disso. Então, muito obrigado de coração a todos.